Porque ele falou comigo, eu creio que mais pessoas ouvirão da parte do Senhor. Nós sabemos que a vida dos servos de Deus, irmãos, ela é regada a uma palavra: obediência. E quando a gente fala em obediência, irmãos, é algo que aparentemente parece até tranquilo de fazer, mas não é, porque obedecer muitas das vezes significa ir contra aquilo que a gente deseja, contra aquilo que a gente quer. Porque o Senhor às vezes ele vai falar contigo, não pode, você vai querer, você queria no seu coração fazer, mas ele vai falar não pode. E não é fácil, não é simples. É por isso, irmãos, que muitas das vezes a gente passa por certas lutas, porque é a nossa desobediência que acarreta aquilo. Nós acabamos de ler um texto da palavra do Senhor que vai falar de dois tipos de pessoa. E aqui, pastor Diego, eu posso entender que é uma pessoa que ela é obediente e a outra desobediente. Porque Jesus está fazendo um comparativo à pessoa que ouve e pratica e a que ouve e não pratica. A palavra do Senhor está falando aqui, irmãos, que o homem que ouve e pratica aquilo que ele ouve da parte do Senhor, o Senhor ele compara a um homem prudente, que edifica sua casa sobre uma rocha. E aquele que ouve e não pratica, o Senhor compara ele a um homem imprudente, insensato. Porque, irmãos, a situação difícil ela vai chegar para os dois. A prova ela vai chegar para os dois. A tempestade ela chega para os dois. É verdade. Mas aquele que ouviu e praticou o que ouviu, ele resistiu no dia mau. Ele resistiu no momento em que a prova ela chegou. E quando eu olho para essa palavra, irmãos, eu aprendo que nós temos a opção de praticar ou simplesmente só ouvir. Mas nós precisamos entender que tudo isso vai trazer uma consequência sobre as nossas vidas. Irmãos, e quando o Senhor ministrava essa palavra no meu coração, o Senhor ele falava comigo sobre uma palavra, pastor Diego, chamada ansiedade. Porque a ansiedade, irmãos, é a causa da gente pagar muitos preços na nossa vida. Porque a ansiedade ela vai te levar a tomar decisões precipitadas. Entenda uma coisa, Deus ele vai permitir você plantar o que você quiser, mas ele vai te obrigar a você colher o que você plantou. Você tem a liberdade para fazer o que você quiser da tua vida, porque Deus ele não te aprisiona nada, mas ele é tão justo que tudo aquilo que você fizer, você vai colher os frutos daquilo. É por isso que é o momento de semear, pastor Diego, tem que ser um momento muito pensado e muito bem calculado e direcionado por Deus. É verdade. Porque, irmãos, a consequência ela virá, seja boa, seja ruim. A palavra do Senhor fala no livro de Gálatas, capítulo 6, verso 7. Porque não erreis, porque de Deus ninguém escarnece. Tudo que o homem planta, certamente ele colhe. Irmãos, e quando ele falava isso comigo, ele falava que a ansiedade, irmãos, é um dos principais fatores que faz com que eu e você vamos dar passos errados na nossa vida. A palavra de Deus ela fala, irmãos, que quando ele ministrava isso no meu coração, Deus ele me levava primeiramente no livro do Êxodo, no capítulo de número 32, pastor Tio, que é a palavra que Deus ele havia falado comigo. Porque o Senhor ele ministrou no meu coração, irmãos, que a ansiedade ela faz você criar bezerros de ouro na sua vida. Decisões tomadas no poder da ansiedade, irmão, faz com que você crie situações que você pode se arrepender muito na sua vida. Todos nós sabemos a história da nação de Israel, que era os hebreus antes de se tornar judeus, israelitas. A palavra de Deus fala que eles são arrancados debaixo de um jugo, eles são arrancados de uma escravidão que durou 430 anos. 430 anos foram oprimidos, massacrados, mas eles estavam clamando, e um dia o Senhor ele ouviu o clamor deles. Não pense você que o teu clamor ele está passando desapercebido diante do Senhor, porque o Senhor ele tem ouvido o teu clamor. Mas tem um momento certo do Senhor ele agir na tua vida. Enquanto ele não faz aquilo que você tem clamado, ele vai te dando forças, ele vai te dando condições para você passar por todas as adversidades. Quantas das vezes você olhou para situações e falou, não tenho força para passar por isso, mas olha você aqui nessa noite, você conseguiu passar por ela, porque o Senhor ele era contigo. Quantas das vezes você olhou para isso e falou, agora eu paro, agora eu entrego o ministério, agora eu abandono tudo, abandono casa, mas olha você aqui nessa noite, porque não é pela tua força,
também tem promessa. É um conjunto. A promessa ela vem junto com o propósito. E muitas das vezes, irmãos, a gente toma decisões precipitadas para chegar no propósito rápido, antes do tempo determinado pelo Senhor. Da mesma maneira que a prova ela tem um tempo de começar e acabar, o processo também ele tem um tempo de começar e acabar. E a prova e a vitória ela vai chegar na tua vida. Irmãos, nós sabemos que a nação de Israel, eu gosto sempre de falar isso, porque foi uma nação que contemplou milagres que nós nunca contemplamos. O Senhor cuidando no deserto, o Senhor alimentando no deserto. O Senhor é o mesmo que conduz, mas que alimenta. É o mesmo que te põe na prova, mas te sustenta. É o mesmo que está contigo no vale, mas Ele está te dando força para você permanecer de pé no vale. A palavra de Deus fala que o povo ele é levado, conduzido por um homem chamado Moisés ao deserto. Só que Deus ele vai estabelecer, pastor Diego, princípios para que nós possamos segui-lo. Todos nós sabemos que Deus ele vai chamar Moisés até ao Monte Sinai para entregar para eles dogmas, doutrinas, princípios que aquela nação vai ser seguida. E no momento em que Deus ele chama Moisés, Deus ele não fala quanto tempo Moisés vai ficar lá, mas a palavra de Deus fala que Moisés ele começa a demorar. E quantas das vezes, irmãos, na minha e na tua vida, a promessa que o Senhor te fez aos nossos olhos, ela parece que ela está demorando a acontecer. Aí entra o problema da ansiedade, pastor Diego. Porque quando você olha para a promessa e ela não começa a acontecer, você começa a querer dar seu jeito. Foi pregado aqui por esses dias. Quando Deus falou para Abraão, Abraão, você vai ser pai de nações, eu vou te dar um filho. Você e a tua esposa, vocês vão gerar. Só que o tempo ele foi passando. E como Sara não via a promessa ela se cumprir, ela começou a buscar meios de fazer o que Deus tinha prometido acontecer. Esse é o grande problema da ansiedade. É por isso que a primeira carta de Pedro, no capítulo 5, verso 7, ele vai falar assim, ó, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quando você lança a tua ansiedade no Senhor, você descansa no Senhor. Eu vou pegar um gancho no que o pastor Diego pregou aqui no domingo. Quando você espera no Senhor, mas espera com paciência, você não deixa a ansiedade entrar no teu coração, você não deixa a ansiedade reger a tua vida. Porque você está esperando pacientemente, pastor Diego. Você está esperando as coisas acontecerem no tempo do Senhor. E você entendeu que enquanto não acontece, é porque o Senhor está te aperfeiçoando. É porque o Senhor está te lapidando. Porque a bênção do Senhor na tua mão vai ser uma bênção perfeita. Vai ser algo que as pessoas, irmãos, você precisa entender isso. A bênção do Senhor na tua vida vai ser coisa que vai fazer outras pessoas serem alcançadas do Senhor. Eita glória! É por isso que às vezes o processo ele é demorado, mas ele é demorado aos nossos olhos, pastor Diego. Porque aos olhos do Senhor ele está dentro do prazo determinado por ele. É verdade. A Bíblia fala no livro de Eclesiastes que é um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Você precisa entender, irmão. Talvez você está olhando e falando, mas está demorando tanto. Mas o Senhor está falando, não, para você está demorando, mas está dentro do cronograma que eu estabeleci para a tua vida. No momento certo a porta ela vai abrir. No momento certo o milagre ele vai acontecer. No momento certo a libertação ela chega até aquele que você tem horário para ser liberto. Mas o problema é quando você começa a querer entrar em cena. O pastor acabou de falar. Sai de cena e deixa Deus entrar. Tira a tua mão e deixa Deus colocar dele. Para de querer dar ajuda para o Senhor. Para de deixar a tua ansiedade entrar naquilo que Deus está tratando para poder entregar na tua mão. Meu Deus. A Bíblia fala que Moisés ele está demorando no monte, pastor Diego. Porque o mistério do Senhor, muitas das vezes, irmão, não vai ser rápido na vida da tua vida. Existem bênçãos que o Senhor ele vai determinar na tua vida hoje. E até domingo ela acontece. Mas existem coisas que vai demorar anos para acontecer na tua vida. E o que cabe a mim, cabe a você. Aguardar no momento, no lugar certo. A Bíblia fala no livro de Josué, capítulo 12, não me falha a memória, que Caleb ele recebeu, pastor Diego, uma promessa da boca de Moisés. Caleb, a terra que você está pisando, ela vai ser tua herança. A Bíblia diz que 45 anos se passaram até Caleb tomar posse da vitória dele. Mas ele falou, não mesmo de cor, eu tenho força para entrar, para sair da batalha, porque o Deus que me prometeu, ele cumpriu na minha vida. Você tem ideia do que é isso? 45 anos, mas ele estava lá, pastor Diego, porque Deus não prometeu para ele morrer, não. Deus prometeu, quando eu vou te entregar na tua
mova, só permaneça na posição, só permaneça no lugar, só fique aonde Deus o colocou, porque Ele vai cumprir na tua vida. Só que o povo está vendo, pastor Diego, que Moisés está demorando. Aí o povo vai começar a pressionar Arão, porque Arão está no lugar de Moisés liderando. Interessante, irmãos, aqui, Arão ele conhecia os princípios. Arão era separado por Deus. Arão ele entendia a ordenança do Senhor, mas a pressão fez ele sucumbir àquilo que o povo queria. E na minha, na tua vida não é diferente, irmãos. Quantas situações no nosso dia a dia pressionam nossas vidas? Quantas situações você olha assim e você começa a se desesperar, e o seu desespero ele acaba fazendo com que você tome decisões impensadas. Você fala aquilo que você não devia falar, você vai onde você não devia ir, você toca naquilo que não era para você tocar. Decisões impensadas, elas geram consequências terríveis na minha e na tua vida. Mas por que a gente toma decisão impensada, pastor Diego? Porque a pressão, muitas das vezes, ela toma conta de nós. Naquele dia, na vida de Arão, não foi diferente, pastor Diego. Ele até estava no propósito do Senhor, ele até estava esperando no Senhor, mas a pressão foi tão grande sobre ele, que ele falou: não, pega lá, pega os pendentes de ouro, pega tudo que vocês têm, nós vamos fazer a vontade do povo. É por isso que obedecer, pastor Diego, é difícil. Porque a vontade do Senhor, irmão, era para o povo passar de Moisés descer. Mas o povo não quis esperar. E o povo conseguiu persuadir Arão a ele levantar um bezerro de ouro. Rapaz, quantas das vezes nós não levantamos um bezerro de ouro na nossa vida, pastor Diego? E se tu soubesse como um bezerro de ouro enfurece o coração de Deus, se tu soubesse como a idolatria ela entristece o coração de Deus sobre a nossa vida. Porque, irmãos, entenda nessa noite, quando você começa a dar o teu jeito, você começa a atribuir a outras coisas aquilo que era para você atribuir a Deus. É por isso que Deus já começou falando de Gideão aqui hoje. Porque se Gideão vai com os 32 mil, pastor Diego, Gideão ia olhar para o povo e falar: não, eu ganhei porque o povo é grande, o povo é bom de briga, eu estava bem servido de pessoas. Mas é por isso que falou: Gideão, eu não vou deixar esse bezerro crescer entre vocês. É por isso que tu só vai com 300. É por isso que tu só vai com um pouquinho, porque os teus olhos é pouco, mas nos meus olhos é suficiente para me derramar a vitória da tua vida. Não pense que aquilo que tem sobre você é pouco, irmão, porque para Deus é o suficiente. Deus ele não precisa de muito para agir na tua vida. Ele só precisa de posicionamento. Ele só precisa de obediência. Ele só precisa de pessoas dispostas a pagar o preço para receber a vitória. Porque é muito fácil você até alcançar a vitória, mas o problema é quando tem que pagar o preço para isso. E para receber da parte de Deus, irmão, há um preço a ser pago. Não tem como, irmão. Tu já viu algum lutador que fez alguma coisa sem lutar? Ele pode até ganhar pro WO, mas ele fica lá todo sem graça. Já viu? Agora, quando ele luta, quando ele está lá, ele dá o sangue dele lá. O rosto é diferente. É por isso que, para mim, para você, as bênçãos, quando a gente ora, a gente paga preço, a gente jejua, a gente entende o Senhor ele fez com mão forte. Você pega o microfone todo feliz, satisfeito, pastor Diego, para contar o milagre do Senhor fez, porque você sabe, você carrega no joelho as marcas, você carrega no seu rosto as lágrimas daquilo que você, do preço que você pagou para obter da parte do Senhor. Só que isso é só para quem não deixa a ansiedade tomar conta, pastor Diego. Porque, irmãos, o povo conseguiu pressionar Arão e levantar o bezerro. Interessante, pastor Diego, no dia que o bezerro fica pronto, no dia que o bezerro fica pronto, é o dia que Moisés desce do monte. Deus santo. Aleluia. É desse jeito. E quando eu olho para isso, eu entendo, irmão, que tem dias que é no momento que a gente levanta bezerros de ouro na nossa ansiedade, é o momento que a bênção do Senhor já estava perto da nossa mão. É verdade. Fala mesmo. E a gente foi e atrapalhou todo o processo. Aí a gente tem que retroceder como Moisés teve. Moisés chegou lá, ficou furioso, quebrou as tábuas e ele teve que voltar lá e passar todo o processo de novo. Ele teve que passar todo o processo. É por isso, irmão, que muitas das vezes o nosso processo ele não termina, porque no momento que a gente está pronto para receber a vitória, a gente entra no cenário, a gente atrapalha o agir de Deus, e quando a gente atrapalha o agir de Deus, Deus faz a gente voltar lá no início. É assim que Deus faz.
Entenda nessa noite, irmão, não deixe a ansiedade tomar conta da tua vida. Porque você vai observar, pastor Diego, que dentro da palavra de Deus, sempre que a ansiedade ela entrou em cena, o servo de Deus ele saiu perdendo. Sempre que a ansiedade ela entrou em cena, o servo de Deus ele não alcançou aquilo que ele buscava da parte do Senhor. A Bíblia diz, irmãos, que Samuel tinha determinado algo sobre a nação de Israel liderada por Saul. Só que Samuel, a tempo determinado, pastor Diego, ele chegaria para poder sacrificar. É verdade. Era a função dele, irmãos. Entenda nessa noite, o problema da nossa ansiedade que a gente começa a fazer coisa que nem é para a gente fazer, para a gente alcançar aquilo que a gente quer. O Senhor ele te chamou para algo, mas você começa a querer fazer outras coisas para poder ver o Senhor agir na tua vida. Mas entenda nessa noite, você precisa sair daqui com essa certeza: aquilo que é seu vai chegar até você, aquilo que é reservado a você vai chegar na tua mão. Não precisa buscar outras alternativas para ser abençoado pelo Senhor, porque se você buscar outras alternativas, você vai ser levado no princípio da jornada novamente. Maravilha, Jesus. A Bíblia diz, irmãos, que Saul ele começa a ficar preocupado porque Samuel está demorando. Aí entra a ansiedade de novo, porque a gente tem momento que é igual Saul. É verdade. Mas o Senhor falou que vai fazer, mas está demorando tanto. O Senhor falou que vai fazer, mas está demorando tanto. O Senhor falou que vai me honrar, mas eu estou achando que lá aquela porta de emprego vai até fechar para a minha vida. Aí você começa a querer fazer do teu jeito. Você começa a querer ir aonde Deus não mandou você ir. Você começa a querer tocar onde Deus não mandou você tocar. Só que no momento em que Saul ele faz aquilo que não é para ele fazer, pastor Tio, a Samuel chega. Está entendendo novamente? No momento em que você começa a pôr a tua mão onde Deus não quer que você põe, é o momento em que está mais perto da bênção acontecer na tua vida. Aí quando você vai lá e põe a tua mão, a história ela recomeça totalmente de novo. Porque a ansiedade ela toma conta do nosso coração. E até quando você vai deixar a ansiedade te dominar? Até quando você vai deixar a ansiedade te afastar das bênçãos que o Senhor lhe tem para a tua vida? Pastor, mas é uma libertação. Mas até quando você vai colocar a situação na mão do Senhor? Mas você vai estar sempre lá querendo fazer o papel que é só o Senhor que vai fazer. Porque você pode mudar alguém, você pode orar alguém, você pode orar por alguém, você pode clamar por alguém, mas o coração só o Senhor tem poder de mudar, pastor Diego. Não adianta você tentar, não, eu vou mudar a palavra, eu vou falar, eu vou abrir minha boca, mas o Senhor está falando, não, é tempo de abrir a boca, é tempo de você descansar no Senhor, porque continua na posição que eu te coloquei, porque as suas orações eu tenho ouvido, mas quando você tentar entrar em cena, eu vou sair de cena. É forte, aleluia, porque a gente fica preocupado, afoito. A gente quer ser abençoado rapidamente, irmão, mas é um processo. E o grande problema das nossas vidas, irmão, é que quando a gente foca muito numa coisa, pastor Diego, a gente esquece de outras. Quando a gente atenta muito para alguma coisa, a gente esquece de outras coisas que Deus tem feito na nossa vida. Eu estou lutando pela libertação do meu esposo, estou lutando pela libertação do meu filho. Só que a libertação não aconteceu, porque o tempo é de Deus, não é o teu. O tempo é dele, não é o teu. Enquanto Deus você está clamando, enquanto você está clamando pela vida de alguém, Deus ele não está rejeitando o teu clamor, ele está ouvindo o teu clamor, mas é no tempo dele que vai acontecer, porque Deus não vai fazer mais ou menos para daqui a pouco a pessoa fraquejar e voltar, não. Quando Deus entrar em cena para libertar, ele vai libertar de uma vez só. Você vai ver o milagre acontecer, você vai testificar, mas é no tempo dele. Deus ele insiste em falar isso hoje, pastor Diego. As coisas do Senhor acontecem no tempo dele. Meu Deus. Precisamos entender isso, irmãos. Porque a gente acha que o Senhor é como alguém que trabalha para a gente. Eu dou a ordem, vai lá, Senhor, faz para mim, ele vai fazer. Você passa o relatório para ele, no outro dia ele vai te entregar aquilo que você queria na tua mão. Não é dessa maneira que o Senhor trabalha. Existem processos na minha e na tua vida que vai durar anos, irmãos. O processo daquela mulher durou 12 anos, pastor Diego. Ela foi
pagando, gastando, foi fazendo, foi gastando, mas foi um tempo determinado pelo Senhor. Dentro desses 12 anos, a gente sempre foca, né, pastor Diego? Ela passou esse tempo todo, mas dentro desses 12 anos, ela teve recurso para poder tentar, ela não morreu, ela sofreu uma hemorragia grande, pastor Diego, mas ela não morreu, por quê? Porque o processo dela tinha dia e hora para terminar, e enquanto não chegasse o dia, a hora para esse processo terminar, nada ia acontecer com ela, pastor Diego. Ela teve recurso esse tempo todo, ela esteve viva esse tempo todo, até o dia que ela entendeu, opa, o Senhor ele está passando, eu vou tocar nele. Jesus ele passa aqui hoje, ele espera que você toque nele, para que algo aconteça, porque pode ter sido hoje o dia que o processo da tua vida termina. Maravilha, Jesus! Olha! Mas não tem para ser respeitado. Mas o problema, irmãos, é quando o homem ele quer tomar o lugar de Deus. É verdade. Volta em Saul novamente. No dia que Deus ia confirmar o ministério dele, pastor Diego, porque o homem ele foi levantado pelo povo. O povo que não foi Deus que levantou Saul, Deus mandou ungir. Mas não foi Deus que mandou levantar Saul. Davi foi Deus que falou, ele não escolheu, mas Saul não, Saul foi o povo. Mas no dia que Deus ia confirmar o ministério dele, a ansiedade. Porque a pressão da situação, pastor Diego, começou a oprimir ele. Opa, o povo está indo embora. O povo está indo, eu preciso segurar o povo. Mas o que eu vou fazer? Eu já sei, eu vou fazer o que não é para mim fazer. A pressão, irmão. E quantas das vezes a gente, irmão, cada um que está aqui, irmão, sofre uma pressão na sua vida. Você tem pressão das contas que você tem que pagar. Você tem pressão do trabalho onde você trabalha. Você tem pressão da família, você tem várias pressões. Mas essas coisas elas não podem ser instrumentos para te afastar, para deixar a ansiedade tomar conta do teu coração, a ponto de você começar a querer dar os seus próprios meios de alcançar a vitória. Porque todo aquele, irmão, que tentou tomar o lugar de Deus, ele pereceu. O primeiro que pereceu foi aquele que age contra nossas vidas até hoje. Tentou tomar o lugar do Senhor e ele pereceu. Então o Senhor está falando comigo, contigo nessa noite. Arranca do teu coração essa ansiedade, essa mania, essa vontade de querer ser abençoado, porque a bênção, quem prometeu foi o Senhor, não foi o pastor, não foi a missionária, foi o Senhor que falou, eu vou fazer na tua vida, eu vou fazer na tua casa, mas é no tempo dele que as coisas vão acontecer. Nós estamos falando de um povo que viveu, pastor, de 430 anos. E o tempo era esse. Nós estamos falando de um povo que posteriormente viveu 70 anos no cativeiro. E Deus falou, é 70 anos. Não é 69 anos e meio. Não é 68, não é 70. Não é 71, é 70. Deus está falando, é o tempo determinado para as coisas acontecerem na tua vida. E todas as vezes que você tentar dar o seu jeito, você vai retardar esse processo. Todas as vezes que você tenta mexer naquilo que Deus está conduzindo, você retarda o processo. Aí você fala, mas a minha vez está demorando tanto. Mas é porque você tentou fazer o papel de Deus. Aí você voltou lá na estaca zero de novo. Aí você está igual aquele povo rodando em círculo. Mas por que o povo rodava em círculo, pastor Diego? Porque a ansiedade do povo de querer ver a terra prometida, de querer ver, fazer o povo que murmurar, fazer o povo que reclamar. Aí toda vez estava rodando em círculo. O caminho que era para ser de 40 dias se tornou 40 anos. Por quê? Porque o povo reclamava. O povo não sabia aguardar no Senhor. O povo está sendo alimentado. Alguém precisa entender isso. O povo está sendo sustentado. O povo está sendo guardado. Mas o povo ainda está reclamando. Tem pessoas que talvez até o nosso meio está da mesma maneira. As coisas não estão da maneira que você quer. Mas olha só, Deus está te guardando, Deus está te alimentando, Deus está te sustentando, porque você está aqui. Então Ele está guardando a tua vida, Ele te sustenta. Mas se você continuar reclamando da tua vida, reclamando daquilo que você ainda não tem, antes de agradecer por aquilo que você tem, todas as vezes que tu abre a tua boca e reclama, o processo ele é retardado, o processo ele volta. Aí Deus ele te leva lá atrás de novo, até você entender. Quando você entende, você chega no lugar. Quando você entende, você chega em algum lugar. Mas o que atrapalha? O Senhor prometeu para mim. Precisa acontecer logo. Não, Senhor, preciso para onde?
Mas será que muitas das bênçãos que o Senhor prometeu para você está preparado para receber elas? É, pastor? Porque se você observar, aquele povo está indo para a terra que era ocupada. A terra já era ocupada. E o que mais tinha naquela terra? Idolatria. Estava sendo idolatria para entrar em outra. Estava preparado? Só ia trocar os ídolos. É por isso que tem lugar que Deus ainda não permitiu você entrar. Tem até promessa, mas Ele ainda não permitiu você entrar, porque você não está preparado. Aí você fala, não, Deus está preparando a minha bênção. Não, Deus está preparando você. Deus está preparando você para quando você entrar lá, você não escarnecer o nome dEle e não tornar a bênção dEle maldição. Aí você fala, não, a minha bênção não está sendo gerada. Não, a tua bênção ela já está gerada. O que Deus está fazendo é forjando você, preparando você, capacitando você, para no momento que Ele entregar na tua mão, você vai falar, não, Senhor, não tem bezerro nenhum como o Senhor que me deu. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor dos Exércitos. Porque a gente sempre fala aqui, irmãos. A gente sempre fala aqui. Existem portas. Às vezes você está precisando de uma porta de emprego. Aí você pega o currículo, dá na mão do supervisor. Tem na mão do cara certo. Esse é o cara. Manda lá. Aí quando você está lá, só esperando. E a porta, nada de abrir. Aí você sabe por que Deus não abriu? Porque senão o supervisor vira o bezerro da tua vida. É verdade. Vira o bezerro de ouro. Aí tu começa a dar. E Deus está lá. Aí Deus fala assim, não. Enquanto a tua confiança estiver depositada em algo, em alguém, eu não faço na tua vida. Deus está falando com alguém. É forte. Enquanto você estiver apoiado em alguém e não se apoia em Deus, o milagre não acontece. Porque Deus ele não vai dividir a glória dele com ninguém. Irmãos, eu falo isso por experiência própria. Já cansei. Na época eu trabalhava com construção civil, deixava na mão de encarregado de Elizabeth. Encarregado da obra tal. Aquele aí, ó, já ia para casa contando a vitória. Nada de vitória chegar. Até que um dia eu entendi. O Senhor falou, enquanto você depositar a tua confiança no homem, nada acontece. Porque o homem falha, o homem promete não cumpre. O homem fala, eu vou fazer, pode contar comigo. Mas é igual político, não pode fazer, pode contar comigo, eu estou junto contigo. Mas na hora que tu precisa, cadê? Mas na hora que tu precisar, quando tu estiver afundando, aí você vai gritar com Pedro, Jesus! Aí ele está do seu lado, vai levantar a mão para te levantar, vai te pôr de pé novamente. Está entendendo, irmãos? No momento que você está vivendo sobrenatural, pode até ter outras pessoas, mas no momento que tu afunda, o único que se apresenta é Jesus, e você pode clamar, que ele não está pronto para levantar o dedo para te acordar, mas ele levanta a mão para te pôr de pé novamente. Aleluia! Mas tem que ter calma. Deus está ensinando para mim, para você hoje, é culto de libertação. A primeira libertação que Deus fala, tira a ansiedade do teu coração. Deixa as coisas na mão do Senhor, mas deixa mesmo, porque a gente fala assim, está na mão do Senhor. Mas você está sempre tentando lá, ó. Desse jeito. Aí toda vez que você levanta a tua mão, Deus olha assim, não, tira a minha. Ele não precisa de mim. Porque aquilo que você precisa, aquilo que você consegue fazer, você precisa de Deus para fazer na tua vida. Você consegue pegar, eu consigo pegar essa toalhinha, não precisa que Deus venha pegar ela para mim, não, eu consigo pegar ela. Mas quando a situação ela foge do teu controle, aí você coloca na mão do Senhor. Aí sim Ele faz na tua vida. Enquanto a gente não aprende isso, irmão, a gente dá muita cabeçada na nossa caminhada. Enquanto a gente não entende isso, a gente bate muita cabeça e a gente vai se frustrando. Porque, irmãos, de tanto bater numa porta, ela não se abriu, você se frustra. Você se frustra. Mas o problema, irmão, não é que ela não se abriu, é que ainda não era o tempo. Deus Todo-Poderoso. E Deus ele tem falado muito aqui nessa igreja, irmão, de pessoas que têm tentado pular etapas do processo que ela está passando. E toda vez que você pula uma etapa, irmão, Deus ele faz você voltar duas casas. Porque Deus ele não vai te colocar num lugar mais ou menos. Deus vai te colocar num lugar liberto. Deus vai te colocar num lugar com sabedoria. Deus ele vai te colocar numa condição, irmão, para você pegar a bênção e falar, realmente até aqui me ajudou, Senhor. É por isso que tantas vezes você se frustra, mas você não desiste. Você tenta, a porta não abre, mas não, porque você está lá batendo a porta de novo. Até o dia que Deus fala, hoje eu decreto sobre a vida dela a vitória. Hoje eu decreto sobre a vida dele o milagre. É o Senhor falando nessa noite, não desista, continue, porque não se desenvolva a tua busca.
Mas arranca do teu coração todo tipo de ansiedade, irmão, porque isso atrapalha, isso impede. Às vezes, irmãos, a gente peca, não é com palavras, mas a gente peca em tentar fazer o papel de Deus nas coisas, em tentar dar o famoso jeitinho brasileiro. Deus não trabalha com jeitinho, não. Porque a gente fica tão desesperado, tão preocupado, eu preciso que o milagre aconteça, que a gente começa a buscar meios, e o Senhor fala assim: não vai ser dessa forma que o milagre vai acontecer na tua vida. Todo o processo, pastor Diego, ele tem que ser respeitado. Eu tenho falado isso aqui constantemente. Todo o processo é como uma receita. Se você não deixar usar os ingredientes certos e deixar no tempo certo, você não obtém o resultado esperado. A caminhada com o Senhor é a mesma coisa. Se você não respeitar o processo, se você não deixar Deus conduzir o teu barco, porque a gente fala assim: Senhor, meu barco está na tua mão, conduz ele, mas toda hora a gente está metendo a mão no leme lá e querendo dar a direção certa para o Senhor. Aí o Senhor fala: não, se tu sabe, então vai conduzindo do teu jeito aí, tu não precisa de mim. Meu Deus! Tu não precisa que eu faça nada, porque na hora que eu vou colocar, entenda isso, irmão, os caminhos que o Senhor utiliza muitas das vezes vão parecer caminhos difíceis para você, mas Ele vai contigo. É por isso que eu falo, irmão, o caminho que Deus usou para tirar o povo do Egito era o caminho mais difícil, mas era o caminho necessário. Tinha um caminho mais fácil, mas o caminho mais fácil iria assustar. O caminho mais fácil, o povo não estava preparado para passar. E na minha e na tua vida é a mesma maneira. Tem coisas que a gente não está preparado para viver, e é por isso que o Senhor usa um processo mais complicado um pouquinho, mas deixa Ele fazer. Deixa Ele conduzir. Arranca da tua vida, irmão, toda dúvida do teu coração. Ansiedade é dúvida. Porque se você está ansioso, pastor Diego, você fala assim: eu não sei se vai acontecer. Aí você começa a querer dar seu jeito para acelerar o processo. E Deus está falando: está duvidando. E o Senhor, Ele fala na palavra dela: tudo quanto pedis em oração, crendo. Aí a ansiedade, irmão, é uma semente de dúvida que está no seu coração. Então você não está crendo que vai acontecer. Quantas promessas o Senhor Ele fez na tua vida, irmão, e pouco a pouco elas vão se cumprir, mas dentro do prazo estabelecido por Ele. Faz uma reflexão. Existe um momento na nossa vida que a gente precisa sempre fazendo, irmão, uma reflexão. Existe um momento na nossa vida que às vezes a gente está num lugar e a gente imaginava, às vezes hoje, no dia 13 de setembro de 2024, você imaginava que você estaria de uma forma, e você não está da forma que você imaginou. Mas olha até hoje, tudo que Deus fez na tua vida, meu Deus. Olha onde você está hoje e faz uma reflexão, porque a gente está sempre olhando para frente, mas muitas das vezes, irmãos, o Senhor Ele faz igual aquele povo: olha para esses egípcios aí, você nunca mais vão ver ele. E o Senhor está falando comigo, contigo, assim, olha para trás de algumas práticas que você fazia, nunca mais você vai fazer elas. Olha lugares que você vivia, nunca mais você vai visitar eles. Olha coisas que você fazia, que você se alegrava em fazer, mas nunca mais você não vai fazer elas. Talvez você não está onde você queria, mas aonde você esteve, eu não vou permitir você voltar mais. Porque você está sob os cuidados do mestre, pastor Tiago. E não permita, irmão, que a ansiedade venha arrancar você do caminho da promessa. Porque ela tem esse poder. Porque ela é um sentimento que vai acarretando outros, pastor. Dúvida, estranhamento. Quantas pessoas, irmão, ficaram até um tempo na fila da promessa? Estiveram até um tempo na fila da promessa, pastor Tiago, mas por que não preciso? Está até assim, esfregando a mão para receber, aí não recebeu, esfriou, desanimou. Irmãos, e quando a pessoa desanima, irmão, ela reanimar de novo. É uma luta. Quando a pessoa frustra, irmãos, na presença do Senhor, é difícil ela se reerguer novamente. Mas talvez, irmãos, ela se frustrou porque ela não entendeu. Você imagine só, a gente sempre fala da história de José. Para encerrar, José teve um momento, pastor Diego, que eu posso ver uma pontinha de ansiedade na vida de José. Mas Deus não permitiu. Faço conta, o pastor Diego pregou isso aqui esses dias. Deus não permitiu
nem o padeiro, nem o copeiro mencionar José, porque senão eles iam virar um bezerrinho de ouro na vida de José. Desse jeito. Eu virei governador graças àquele padeiro ali. Eu virei governador graças àquele copeiro. Vou falar o que eu falei aqui outro dia, por isso que Deus tem pessoas que Deus não permite te ajudar. E você olha assim, você fala, rapaz, uma pessoa ela tem condição de me ajudar, ela sabe o que eu estou passando, ela pode ser alguma, por que ela não vai? Porque Deus não permite. Porque se Deus permitir dela fazer, você vai transformar ela num bezerro de ouro na tua vida. Você vai idolatrar ela, não, fulano, rapaz, ó. É Deus no céu e na terra, não. É Deus no céu e Deus na terra. Aleluia! Não tem essa de fulano, Deus no céu e Deus na terra. Ele é Deus que tem que estar no comando da sua vida. Aí é por isso que Ele não permite. Porque no momento que você tomar na maturidade, você vai ter que entender, rapaz, fulano me ajudou. Porque Deus tocou no coração dele. Aleluia! No momento certo, não está entendendo? Porque Deus vai te projetar, Ele não vai precisar de copeiro, de padeiro, não vai precisar de agiota, não vai precisar de ninguém. Ele vai fazer na tua vida e vai acontecer. Ele não vai precisar que ninguém te projete. Ele mesmo tem o poder de te projetar, de fazer na tua vida aquilo que Ele prometeu. A gente fica assim doido. Vou no fulano vai me ajudar. Tem foi falado até aqui esses dias. Tem um cantor aí, irmão, ele ficava nessa aí. As pessoas falavam com ele, você contou bastante dia. Samuel Messias. Ficava nessa aí de coisa lá. Não vou no fulano em frente, vai me projetar. Só dá uma. Até que no dia ele falou assim, eu vou no influência dos influencers. Naquele que tem todo o poder, naquele que pega aquele que está esquecido no pasto e projeta ele. Aí a história dele mudou. Porque senão, irmão, depois ele vai ficar rendendo graça para a pessoa toda a vida. Todo lugar, já encontrar as pessoas, irmão. Sempre dá. Está tendo uma oportunidade, ó. Nem fale em Deus a fulano, ó. Se não fosse fulano, eu não estava aqui. Irmão, se não fosse Deus aqui, tu não estava aqui. É verdade. Existem pessoas que foram um instrumento de Deus para te auxiliar, mas o motivo principal de você estar aqui é porque Deus permitiu. É porque Deus quis. E é por isso que existem muitas coisas, irmão. Porque a gente, irmão, através da ansiedade, a gente é terrível para poder levantar bezerro de ouro nas nossas vidas. Se você observar toda a trajetória da nação de Israel, e a nossa vida também não é diferente. A gente tem vários bezerrinhos de ouro que a gente nem percebe que tem na nossa vida. Deus. E toda vez, pastor, mas eu não estou entendendo o que é bezerrinho de ouro. É coisa que ocupa um lugar de Deus na tua vida. É coisa que faz você se dedicar mais a ela do que a Deus. Isso é bezerro de ouro. E você fala assim, Senhor, tem tanta coisa que o Senhor não está falando, mas Deus está falando. Destrói esse bezerro aí, que eu quero fazer muito mais. Aleluia. Arranca isso da tua vida. Senhor, mas isso aqui é tranquilo, Senhor, isso não tem nada a ver. É esse que é o perigo. É verdade. Uma das piores coisas que tem na vida do crente é o nada a ver, irmão, porque aquilo ali arrasta ele, pastor Diego, aos pouquinhos, ele nem percebe. Tu acha que o diabo, irmão, é igual o pastor Diego falou esses dias, que o diabo não está querendo que você faça a vontade dele, que você faça a tua. E a tua vontade é sempre, contrária às coisas de Deus, irmão. Quer fazer um teste? Chega em casa hoje. Pega a Bíblia e começa a ler ela. 10 minutos no máximo você vai estar sendo. É desse jeito. Agora chega lá e põe num dorama. Ai, meu Deus! Põe na Netflix, irmão. Põe. Faz um comparativo. Acaba o sono. Vocês trocam a Netflix, dorama, irmão, vocês espanta sono. Agora pega a palavra, começa a meditar nela. Irmão, tu não lê um capítulo sem abrir a boca. É mentira, gente? Tu não lê um capítulo sem antes abrir, sem dar uma bocejada. Agora, senta lá, começa a ver rios. Vou ficar rindo, porque eu fico rindo. Você fica rindo, irmão, na malmatada dos outros lá, toda a vida. Não tem sono, não tem cansaço. Mas quando é dia de ir pro culto, estou cansado. Meu Deus, você fosse. Irmão, são os erros que tem tirado o lugar de Deus na tua vida. Porque o povo, pastor Diego, queria um bezerrinho para poder adorar. Eles precisam do bezerro. Moisés não vai voltar mais não. Nós precisamos de alguém, de algo para a gente seguir, para a gente adorar. E a gente está cercado de bezerro, a gente nem percebe.
Deus Santo. É forte. O Flamengo às vezes é um bezerro na nossa vida. É verdade. Estreifou, hein? O Caldeirão do Hulk é um bezerro às vezes na nossa vida. Uma novela é um bezerro na nossa vida. Irmão, é muitas coisas. Jesus. E a gente não consegue muitas vezes se desvencilhar dessas coisas. Mas nessa noite o Senhor está querendo te libertar e falando: eu sou aquele que sou na tua vida. Eu te chamo para algo sobrenatural. Eu renovo as promessas sobre você. Eu te chamo como um porte. Eu venho para arrancar tudo aquilo que tem te afastado de mim, para que você venha viver as coisas sobrenaturais que eu prometi. E a promessa ela não foi arrancada. A promessa ela não foi revogada, mas ela só espera um posicionamento da tua parte para você viver cada promessa. Se pode de pé nessa noite. Aleluia. Eu quero orar pela libertação da igreja. Irmão, como o pastor Diego falou, e a gente sempre fala aqui, irmão, o processo de libertação é um processo diário nas nossas vidas. O apóstolo Paulo, ele fala que o bem que ele quer fazer, ele não faz, pastor. O mal que ele não quer, sem querer, ele já está fazendo. E aquele que fala que não tem pecado, ele já está pecando. É por isso que eu falo, irmão, nenhum de nós que está aqui, nenhum de nós, isso vale para mim, pastor Diego, nenhum de nós aqui é perfeito. É verdade. Mas nós buscamos ser aperfeiçoados por aquele que é o rei da perfeição. Mas tem que se permitir, irmão. Tem que ouvir e praticar. A palavra do Senhor não pode ser algo que você ouve aqui, irmão. Até se emociona, até acha bonito, mas chega ali fora, o inimigo ele vem, arranca da tua vida, não. Tem que ser algo que você vai levar para a tua vida. Eu ouvi, eu vou pôr em prática. A ansiedade ela não vai ser parte da minha vida, porque a ansiedade ela me afasta da promessa. Mas quando você lança nele toda a sua ansiedade, ele cuida de nós. Coloca a mão no meu coração nessa noite, porque a Bíblia diz que é no coração que nascem as coisas que corrompem, que contaminam o homem. Então nessa noite a ansiedade ela vai bater de retirada sobre nós. Deus de poder e glória. Nessa noite, ó Pai querido, eu venho orar, meu Pai, em favor dos teus servos, ó Pai querido. Senhor, que toda ansiedade, meu Pai, ela venha bater retirada todas as nossas vidas. Senhor, que nós possamos, ó Pai, aguentar, ó Pai, o processo e entender, ó Pai amado, que é necessário, ó Pai, estar na posição de sagrada. Nós não podemos deixar a ansiedade, meu Pai, tomar conta das nossas vidas. Nós já precisamos, ó Pai, confiar em Ti. Nós precisamos confiar em Ti, meu Pai querido. Eu venho orar, meu Pai, nessa noite, meu Pai, para que o Senhor venha tocar corações. Senhor, a tua palavra diz no coração, meu Pai, procede tudo aquilo que contamina o homem. Mas nessa noite, meu Pai, eu contemplo corações sendo visitados nesse lugar. Eu contemplo corações, meu Pai, passando por uma limpeza espiritual. E aonde havia ansiedade, aonde havia dúvida, vai haver, meu Pai, o teu espírito abundante na vida dos teus servos. Toca, Senhor, com autoridade e poder. Age, meu Pai querido, de forma gloriosa e sobrenatural. Em tudo aquilo, meu Pai, que vem, meu Pai, para tentar confundir os teus servos, meu Pai. Pelo poder do nome de Jesus, saia das nossas vidas. Antes de entregar o microfone, irmãos, eu quero convidar, eu quero fazer aquilo que o Senhor sempre nos ensinou. Se tem alguém aqui nessa noite, irmão, que quer, irmãos, permitir o Senhor entrar na tua vida, pastor, o Senhor está me convidando para virar crente, não estou convidando para você deixar Jesus entrar na tua história. Até hoje você lutou com as tuas forças, até hoje você lutou com as tuas ferramentas, com as tuas armas, e é por isso que você ainda não prevaleceu. Mas se você deixar Jesus entrar na tua vida hoje, as ferramentas vão ser as dele. As armas agora não vão ser mais as tuas, vai ser as dele. É ele que vai entrar na frente da tua luta, da tua guerra, da tua batalha, e vai pelejar em teu favor. Cadê você que vai vir aqui e declarar que Jesus entra na tua vida?
Jesus ele entra na tua vida. Hoje Jesus ele entra para mudar a tua história. Cadê você que vai vir aqui na frente e receber a oração? Cadê você que vai abrir teu coração, rasgar o teu coração e deixar Jesus entrar na tua casa? Tem alguém para Jesus, irmão? Tem alguém para aceitar Jesus nessa noite? Tem alguém para receber o Senhor nessa noite? Tem alguém para abrir o coração, irmão? Não se preocupe com o que vão pensar a teu respeito. Não se preocupe com o que vão falar. Deus ele te convida porque ele fala: eis-me tua porta e bato. Aquele que ouvir e deixar eu entrar, eu cearei com ele comigo. Jesus ele está fazendo um convite, ele bate na tua vida hoje. Pastor, amanhã eu vou ter oportunidade, não sei. Talvez sim, mas o convite do Senhor Jesus é para hoje. E se tiver alguém com o nosso meio que deseja receber o Senhor Jesus na tua vida, receber o Senhor Jesus na tua história, para você que deseja pegar o leme do barco da tua vida e falar assim: Senhor, toma aqui, toma a direção, Senhor. Até hoje eu tentei e não consegui. Até hoje eu fui, bati, a porta ela não abriu, mas eu coloco na tua mão. Você vem aqui ao fim do culto para fazer esse ato de fé, para vir aqui e receber da parte do Senhor, que aquilo que eu não pude falar ao coração da igreja, o Espírito Santo de Deus ele vem continuar a ministrar. Para aquilo que eu não pude expressar, é porque Deus ele vai tratar do íntimo de cada um. Você que crê, você que recebe essa palavra, aplauda os nomes do Senhor.